Eu sou Marcelo Carvalho dos Anjos e esse vídeo é sobre modelo de Machine Learning utilizando o Titanic Dataset. Essa é a segunda parte. Na primeira parte, a gente viu sobre os objetivos, pacotes, dados e exploração. Foi um vídeo mais voltado para ciência de dados e visualização. E nesse vídeo vai ser, o foco é o pré-processamento, feature engineering, a construção do modelo, a validação e a submissão dentro do site do Kaggle. Só para recapitular, então a gente viu lá em cima sobre os objetivos, a gente viu sobre os pacotes, sobre as importações, a importação dos dados, os gráficos de correlação, da relação entre as variáveis preditoras e as variáveis de resposta, né, que permitiu a gente fazer a construção dos feature engineering. E agora a gente vai partir para o pré-processamento e a construção do modelo. Então no pré-processamento eu vou usar a função recipe. E vou usar aqui survived, data, eu vou usar todo o conjunto, split Titanic, e depois eu vou explicar. Então, o recipe, eu estou dizendo, nessa linha aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, considera ou cria uma regra onde a variável survive é a variável de resposta e todo o restante das variáveis são variáveis preditoras. Tá? O resultado dessa regra eu vou mostrar depois. E para criar essa regra, faz uma amostragem de, sei lá, 10, 15 registros dentro desse conjunto de dados, split Titanic, ok? Então agora eu vou criar os steps. Então os steps são os passos que eu vou fazer aqui. Então, por exemplo, sex, embarked, survive, p-class, eu vou precisar transformar para factor. Então, step mutate at. Como são muitos, eu estou usando mutate at e vou colocar sex, embark, survive, p-class. E a função que eu vou usar as factor. Ok? Então eu estou dizendo o seguinte, ó, faz um loop dentro do sex, embark, survive, p-class, transforma tudo para factor. São essas mesmas, então beleza. Agora o próximo passo, eu preciso colocar embark como modo aqui, porque tem dois faltantes. Então eu vou pegar step, mode input e vou colocar a variável embarked, ok? Próximo passo, eu vou pegar age in fair e vou colocar como nearest neighbors. Então step, can input, e vou age in fair e vou neighbors, eu vou colocar 3 e aqui vai ter um argumento legal que eu posso colocar o input with, que eu posso escolher quais variáveis de interação. Então eu vou colocar sex. Como o conjunto de dados tem muitos dados faltantes e dados com categóricos, com muitos níveis e etc e tal, então ele é bem ruim para você fazer interação. Então eu vou colocar, eu vou já deixar aqui especificado onde que eu quero que sejam as interações. Então eu vou colocar sex, vou colocar p-class, agora eu vou colocar embarked, que são as variáveis que a gente já está tratando, part e sibling spouses, que é uma variável numérica. Ok, então já fiz o step que nearest neighbors input. Agora eu vou criar step mutate, criar a variável child, a variável criança, if else menor ou igual a 14, então criança, senão não é criança. Agora eu vou criar a variável mulher, então mutate women, if else, tá, peraí, esqueci de um detalhe aqui, é age, né? Age, e aqui age maior do que 14, lembrando que a gente está aqui em 1918, né? Então maiores de 14 anos já eram considerados adultos. Age maior que 14 e sex igual a female. Então mulher, senão não é mulher, ok? Vamos lá.
Próximo passo, family size, step, mutate, family size, part, isso aqui a gente tinha feito no vídeo anterior, part, sub, spouse, mais um, ok. Step, mutate, title, e vou colocar aqui, eu vou colocar string extract, que a gente já tinha feito lá em cima também, name, eu vou copiar lá para não ter que digitar aqui, né, porque eu tenho que mudar o teclado de língua. Aqui eu estou colocando para extrair todos os dados que tiver o ponto para trás, então eu vou extrair o Mr. Que no caso que a gente vai colocar como título. Próximo passo, step order. Então, step order, e vou colocar o título que a gente acabou de criar, e vou colocar threshold como aquele threshold que a gente tinha visto lá no vídeo anterior. Beleza, então tudo que for menor do que 0.044 ele vai jogar para outros, né? Tirar aqueles infrequentes. Próximo passo, eu vou, aqui praticamente acabou. Family size, title, women and child. Tem que fazer o seguinte, porque esses dois aqui, como é o 0 e 1, ele vai colocar como numérico. Então deixa eu colocar step mutate at child women as factor também, ok. Podia fazer direto lá dentro aqui dentro, mas daí vamos deixar do jeito que tá. E aqui eu vou fazer um update role, só pra gente aprender a técnica de como fazer. Update role. Se eu quiser mudar uma regra, por exemplo, né, eu coloquei aqui, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, vou rodar recipe Titanic. Bom, vamos rodar aqui. Ok, e vamos fazer o seguinte. Summary. Rack Titanic. E aqui a gente já vê que as regras elas estão primeiro de tipo, né? A gente tem numérico, nominal e logical. Então se eu quiser criar uma regra aqui, eu não preciso digitar um por um. Eu posso colocar all nominal, all numerical e fazer a regra para ele, tá? Ou fazer a mutação, a alteração. Ou eu posso fazer a mudança pela regra. Então eu posso colocar all predictors. Por exemplo, eu quero fazer, vamos supor que eu tenho todos os preditores numéricos e eles têm muita assimetria, né? Então eu, sei lá, vou colocar um boxcox, por exemplo, all predictors. Ele vai fazer ele vai aplicar boxcox, né, ou Ia Johnson em todas as variáveis preditoras, ok? Eu posso também colocar todos os preditores menos all outcomes, ok? Então beleza, então eu já vi aqui, só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma alteração em algumas delas, porque eu quero colocar como um ID, por exemplo. Então eu vou colocar update role, aí eu vou colocar passenger ID, name, ticket, cabin. New role, e vou colocar como ID, ok. Passenger ID não existe, por quê? Porque tem 3 S aqui, ok. Então já ficou. Se eu fazer um summary rack Titanic, então ele já vai ter transformado aqui para ID.
Então ele já criou outra regra, já fez uma alteração de regra. Se eu quiser alterar na mão, eu posso fazer, ok? Então vamos lá. Como o recipe ele tem 3 etapas, então aqui é a especificação, aqui é a preparação e aqui é a aplicação. Ok, então vou colocar preparação, eu vou colocar prep Titanic e vou usar a função prep e vou colocar o rect Titanic, vou colocar retain como true. Acho que já é padrão o retain como true, mas eu vou preparar. Deixa eu explicar aqui o seguinte, imagina que nessa parte aqui é a parte de especificação e eu tenho um custo computacional baixo, porque aqui eu estou pedindo para ele fazer uma amostragem desse split Titanic. Ele vai pegar lá 15, 20 registros daqui e fazer as regras para mim, as transformações. Tá? Aqui eu já tenho um custo computacional um pouco maior, por quê? Porque eu pego todo o conjunto de dados, eu estou dizendo, ó, prepara para mim, treina esse conjunto de dados, com base nas especificações que eu criei aqui, e retém os valores, porque esses valores eu quero usar lá no futuro. Tá? Então esse retain como true. E aí quando eu venho para a aplicação, eu vou colocar aqui split. O teclado sempre fica em maiúsculo. Split Titanic, só que agora trans, porque é transformado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a função nova aqui, bake, e eu vou colocar o prep Titanic. E eu aqui no new data eu vou colocar null. Por que null? Porque esse aqui ele já está na memória, ele já está no retain, ok? Então funciona aqui também. Mesma coisa funciona para o Juice, não precisar colocar nada aqui, é só colocar Juice Prep Titanic, ok? Beleza, então a preparação já está pronta. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso fazer a separação dos conjuntos de dados, né? Então eu vou pegar o train Titanic, só que agora eu vou colocar trans e vou usar o split Titanic e vou fazer um filter onde eu vou usar a regrinha que a gente criou lá atrás, em strain igual a true, só que não é só igual, preciso colocar esses dois, e o mesmo para test set. Test split Titanic filter strain igual a false. Ok. Então perfeito, ele já criou aqui com 17 variáveis, ok? Beleza, então a parte de recipe a gente já fez. Agora vem a parte de modelo. Então a parte de transformação, pré-processamento e criação de features a gente já fez. Agora a gente vem para a parte de modelo. Então na parte de modelo eu vou colocar o set. Primeiro eu vou fazer também a especificação. E para a especificação eu vou setar o set seed. 1, 2, 3. Ok. Porque eu vou deixar ali no GitHub depois para facilitar aí a replicação. Então eu vou vou usar aqui model spec random forest Titanic. Ok, e aqui eu vou usar o random forest, que é o modelo, o tipo de modelo. Aqui eu vou setar o mode, que no caso aqui é classification. Aqui eu vou setar set mode, set engine, que é o random forest. Ok. Então aqui a gente já fez a especificação. Agora a gente vem treinar. Model fit RF Titanic. Model spec. Vou usar a especificação que a gente fez lá atrás e vou usar o fit survived contra... Eu vou usar as features que a gente usou ali, né? Que a gente criou. Então eu vou usar child mais
women, mas, cara, quais foram mesmo? Train, Titanic Trans, names. Ok, tá aqui os nomes. Então eu vou usar women, child, title, mais family size. Ok. Então child, women, title, family size. Ok, eu vou usar poucas. Depois, se vocês quiserem, dá para vocês ir adicionando variáveis aqui dentro. Se o objetivo for melhorar a acuracidade, né, que no Kaggle geralmente é pela acuracidade, é interessante fazer isso. Hoje, o que eu quero medir é se ele altera a acuracidade, mas ao mesmo tempo, se ele gera overfitting. O overfitting é o seguinte, o modelo que eu vou rodar aqui está lindo. Vamos rodar o modelo aqui. Vamos rodar primeiro que eu vou mostrar para vocês. Vamos pular aqui, data. A data eu vou colocar train Titanic Trans. Ok. Então é isso aqui. Então eu vou rodar o modelo. Já rodou. Model fit Titanic 1762. Então, ó, eu coloquei, eu considero aqui, ó, overfit é o seguinte, quando 17.62. Aqui ele está dando 82.38% de acuracidade. Mas na hora que eu jogo lá dentro do Kaggle, ele dá o que? 76, vai para 76, 77. Então a gente tem uma diferença muito grande entre o que a gente treinou e o que ele generalizou. Quanto menor essa diferença, mais interessante para nós. Em algumas situações é até melhor do que a acuracidade, porque ele vai estar dizendo a mesma coisa. Olha, eu treinei o modelo dessa forma e ele vai estar dizendo a mesma coisa lá na frente. Quando a gente tem uma diferença muito grande entre o modelo que a gente treinou e o modelo que a gente está testando lá, ele está, de certa forma, tá contando, não é contando uma mentira, mas ele está se equivocando, ele não está conseguindo generalizar direito, ok? Então acho que essa coisa do overfit é interessante. Então eu vou fazer aqui com 4 variáveis só. Talvez dê overfitting, talvez não melhora nada, mas depois a gente vai testando, vai colocando mais variáveis, a gente vai discutindo a respeito, ok? Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Eu poderia já colocando a submissão ali, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma reamostragem aqui. Reamostragem, só pra gente ver como é que faz. Então eu vou pegar e colocar resample Titanic. Eu vou colocar aqui, vou usar o bootstraps e vou usar o train Titanic Trans. Strata eu vou colocar aqui como survived. E aí vou fazer a validação. Reamostragem. Ok. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o mesmo model fit resample AF Titanic model specification lá em cima. Vou usar a mesma especificação. Só que aqui eu vou usar o fit resample e vou usar a mesma fórmula que a gente usou aqui, ó. Ok? Só que ao invés de eu usar como data o train Titanic Trans, eu vou usar aqui o resample resample Titanic. Vou colocar metrics set. ROC, AOC, Accuracy, é que o Kaggle está pedindo para nós, e Sensitivity. Ok. Aqui eu vou usar Control, o Control Resample, e vou usar o Save Pred como True. Ok. Perfeito. Vou rodar o modelo. Vamos pegar ele aqui já. Deixar ele aqui para a gente já dar uma olhada, que os resultados eles vão aparecer aninhados, eles vão aparecer dentro de uma lista, e a gente vai
a gente pode extrair dados de dentro dessa lista na validação. Então a gente tem aqui os dados dos... Quando a gente coloca o resample, a reamostragem, é como se a gente pegasse aquele conjunto de dados e separasse ele em vários pedaços, né, diferentes, randomizados. E aqui a gente tem o conjunto de treino e o conjunto de teste para cada pedaço desse. Conjunto de treino, como a gente está usando o Bootstrap, ele vai estar com total, né? Vai estar com 891 registros. Beleza, agora vamos para validação. Então vamos pegar model fit resample. Então eu posso colocar um collect metrics 81.8. Ele ainda deu alto, ainda eu achei. Eu acho que vai dar muito overfit, mas vamos lá. Eu consigo fazer aqui outra coisa. Model fit resample. E eu consigo desalinhar o nest. A gente vê que as predições estão aqui dentro. Ó. Então aqui é como se fosse uma pastinha. Então eu vou desalinhar. Eu não falei ainda sobre Unest, eu vou fazer um vídeo sobre Nest e Unest. Predictions. E eu desalinhei o Predictions. O Notes e Metrics ele continua ainda alinhado, continua dentro da pastinha, mas o Predictions ele já tirou. Então aqui eu consigo extrair algumas coisas. Por exemplo, Curve. Survived. E vamos ver como é que vai estar ali. Pred 0. E aqui eu vou colocar autoplot. Ok. Então aqui ele já me deu a area under the curve. Mas eu posso fazer o seguinte também. Vamos fazer o seguinte. Pred class. Só que aqui ao invés do rock curve, eu vou colocar recall. Beleza, já deu recall. Eu posso colocar aqui precision. Ok. Precision. Eu posso colocar aqui confusion matrix. Ok. Beleza? Como aqui ele vai estar com todos os conjuntos, né? E os subconjuntos, ele deu um número bem grande aqui, porque são muitos, né? São muitos modelos que a gente treinou ali dentro da reamostragem, ok? Bom, então vamos lá para a submissão. Não vou fazer nem alteração, mas seria interessante a gente estar fazendo algumas alterações ali. Por exemplo, usar o Themes. Eu vou explicar sobre Themes depois. A gente vai fazer a submissão, talvez não dá um resultado legal, a gente vai fazendo as alterações com o passar do tempo, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar uma submission e vou criar um data frame. E é interessante o seguinte, ó, a gente usar o mesmo tamanho dos caracteres aqui. Quando a gente usa clean names lá, a gente diminui tudo para snake case, mas aqui ele está como camel case. Então é interessante a gente deixar no mesmo padrão, porque senão vai dar erro, eu acho. Então a gente vai colocar aqui passenger ID. Aí a gente vai colocar test Titanic trans e o nosso passenger ID snake case. E aqui a gente vai colocar survive igual a predict e vamos colocar model fit Titanic e new data a gente vai colocar aqui test Titanic trans. É isso mesmo. Beleza, agora a gente vai fazer o submission. Vamos ver a gente viu aqui que ele não... Eu coloquei survived aqui, mas saiu pred class aqui, ó. Então eu vou ter que alterar isso aqui também. Então vamos lá. Submission. Então eu vou ter que colocar aqui rename survived, onde está pred class. Perfeito. Então vamos ver se submission head. Beleza, então agora já deu. Bom, já criamos o arquivo, agora vamos escrever o arquivo. Write CSV e eu vou colocar o submission, nome do arquivo, file, qual que é o nome que eu vou dar para o arquivo, eu vou colocar Titanic Kaggle v3.csv. Eu vou colocar uma regra aqui, row name, para ele não colocar falso, para ele não colocar esse número aqui dentro do arquivo de texto lá para não dar erro. E vamos lá, vamos ver se ele salvou aqui.
Titanic Kaggle V3, ok? Então vamos lá para submissão, vamos submeter. Qual que é o que a gente colocou aqui? Vamos colocar essa regrinha aqui. Beleza, só pra gente lembrar o que a gente colocou de features. Deu 77%, não alterou muito do resultado que estava antes. Só que agora a gente vai poder fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, no próximo vídeo a gente vai poder colocar o themes para ver o class imbalance do survived ou não, porque a gente vê, talvez, não sei, vamos dar uma olhada no se está desbalanceado. Train Titanic Trends, vamos pegar o tabel survive 61 para 38, né? Tá um pouquinho, não tá muita coisa, né? Mas a gente pode fazer os testes aqui, ok? Então a ideia, a gente deu 77, aqui deu 81, ainda deu overfitting. Então é importante a gente verificar se tem algum dentro de título, family size, eu não sei, mas eu acho que dentro de título. Talvez a gente testar com family size depois e ver se o resultado deu mesmo. Eu vou fazer isso. Ou tirar family size, a gente testa com 3 features apenas para saber. Bom, então é isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu vou ver se a gente coloca mais algumas coisinhas aí dentro desse conjunto de dados, usando esse mesmo conjunto de dados, mas com as técnicas diferentes, usando themes. É um pacote complementar do recipes para trabalhar com desbalanceamento de classe. Ok? Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.